A paz do Senhor Jesus a todos vocês, boa tarde, boa noite. Você que me ouve nesse exato momento, eu sou o pastor Jailton Alves, mais uma vez nesse grupo, nesse local onde você está me ouvindo. Quero trazer hoje a carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4 e 9. Está escrito assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 9. O Senhor não retardará a sua promessa, antes quer que alguns a tenha por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O apóstolo São Pedro aqui, escrevendo uma das suas cartas, sua segunda carta, vai trazer aqui uma exortação, trazendo aqui um ensinamento, trazendo aqui a memória dos irmãos, daqueles que o ouvia, para não se esquecerem da promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que que ele escreve essa carta, esse capítulo? Porque havia pessoas ali entre eles que já estava desistindo da promessa, já estava desistindo e desacreditando que Jesus iria voltar. Muitos já estavam entre si dizendo: onde está a promessa? No versículo 4 do capítulo 3 de 2 Pedro. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Essa era uma pergunta que muitas pessoas daquela época, daquela geração e até mesmo entre a igreja estava se fazendo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o princípio as coisas estão da mesma coisa, da mesma forma. Não mudou nada. Fala que Jesus vai voltar, fala que Jesus vai voltar e nunca voltou. Essa era a pergunta e o pensamento de muita gente daquela época. Estamos vivendo uma geração a qual está da mesma forma, nos seus corações, nas suas mentes, estão dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque os profetas falaram que Jesus iria voltar e não voltou. Os apóstolos falaram que Jesus ia voltar e não voltou. Os homens e as mulheres de hoje estão falando que Jesus vai voltar e até agora não voltou. As coisas permanecem da mesma forma que meus pais, meus avós viveram. Lógico, mudou algumas tecnologias, mas cadê a vinda de Jesus? Cadê o arrebatamento da igreja, a qual há milhares de anos é pregado? Será que é verdadeiro? Será que vai acontecer? Será que podemos acreditar nessa promessa a qual está escrita na Bíblia Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento? Será que eu posso acreditar nessas palavras? Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Jesus irá voltar. Jesus está voltando. A Bíblia diz, tanto no Novo quanto no Velho, que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que ele falou. Jesus irá voltar. Em breve nós nos encontraremos com ele nos ares e viveremos com ele para todo sempre na eternidade. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que andam em retidão, aqueles que praticam a justiça de Deus, aqueles que estão aguardando o soar da trombeta, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de se arrepender e é tempo de nós voltarmos para Deus. Isaías 55, versículo 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto.
Analise esse texto e você vai entender que Isaías está falando de tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, ele está dizendo que haverá um tempo que vai ser tarde demais. E é tempo de nós buscarmos o Senhor. É tempo de nós pararmos de falar como a geração de Pedro, dizendo: aonde estará a sua vinda? Onde estará a vinda de Jesus Cristo? Porque as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é um pensamento maligno que Satanás tem colocado no coração, na mente das pessoas. São pensamentos terrenos de pessoas que não querem ter vida com Deus. São pensamentos de pessoas que estão enraizados na terra com os bens materiais, mas aqueles que estão com seu coração e a sua mente nos céus para morar a eternidade com Deus. Anda, corre atrás, esses corre atrás, anda aqui na terra para viver bem. Todavia, os seus corações, as suas mentes não estão presos a coisas terrenas e materiais. Não estão presos. Se Jesus voltasse hoje, essas pessoas nem imaginaria em se apegar com essas coisas terrenas e passageiras que estão aqui nessa terra. Eu conheço muitas pessoas que não querem ir, conhecem a verdade, mas não querem que Jesus volte agora. Mas também conheço pessoas que são ricas, têm seus carros do anos, mas eu já ouvi eles falar na sua integridade: se Jesus voltar, podem ficar com o meu carro, podem ficar com a minha fazenda, podem ficar com o meu dinheiro do banco, porque o que me aguarda na eternidade é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos conquistar aqui nessa terra. É tempo de nós nos voltar para Cristo. A Bíblia diz que haveria sinais nos céus e na terra quando o Filho do Homem, Mateus 24, quando o Filho do Homem viesse ou tivesse preste a vir buscar a sua igreja. Os sinais são alerta, os sinais são alerta para que nós possamos nos arrepender. Deus é tão maravilhoso que deixou os sinais para nós olhar para Ele e para que nós possamos ter tempo de voltar para Ele. Porque se Ele viesse sem dar sinal, seria mais difícil as pessoas se arrepender e voltar para Deus. Mas Ele, pela sua bondade e misericórdia, Ele vai vir de repente, dia e hora ninguém sabe. Mas Ele é tão maravilhoso, tão bondoso, que deixou os sinais para nos alertar. Olhar para os sinais e ver verdadeiramente o Criador, o seu Filho Jesus, irá buscar um povo de boas obras, lavado e comprado com seu precioso sangue. É tempo de nós se arrependermos. É tempo de voltar nosso coração para Cristo. Pedir para o precioso Espírito Santo trazer o primeiro amor aos nossos corações, porque o amor tudo suporta, tudo supera. É o amor supremo, o amor gerado pelo Espírito Santo de Deus, porque o apóstolo Paulo, Romanos, escrevendo, vai dizer que o Espírito Santo derrama do amor de Deus em nossos corações. Mas para isso nós temos que pedir, porque a natureza do homem em si é dura, é obstinado. Mas quando nós damos legalidade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso ser, Ele vai começar a fazer a obra regeneradora dentro de nós e vai nos transformar dia por dia como uma nova criatura, dia por dia a imagem e semelhança de Cristo, para que nós possamos ouvir o soar da trombeta que está prestes para acontecer. Creio eu, nenhuma geração que já veio antes de nós presenciaram os sinais que está acontecendo nesses últimos dias. Nenhuma geração que viera antes de nós passaram o que estão passando, o que nós estamos passando nesses últimos dias. Jesus falou, tanto Mateus nos evangelhos, que a vinda dele seria como nos tempos de Ló, como nos tempos de Noé. Talvez você nunca prestou atenção do que Jesus estava dizendo. Mas para você entender, leia a história de Ló e a história de Noé, e você vai analisar o que as pessoas estavam fazendo naquela geração. Matando, roubando, prostituindo, homossexualismo e outras coisas mais. Jesus falou que quando ele viesse voltar,
seria como esses tempos. E hoje tudo isso está acontecendo. Rebelião, maldade, tudo aquilo que Deus não se agrada. Deus ama todos os pecadores, mas Deus não se agrada do que nós fazemos de errado. É tempo de se arrepender e voltar para Deus, porque Ele está de braços abertos para nos acolher. Vale mais nós sofremos um pouco de tempo aqui nessa terra e passar a eternidade com Deus, adorando, glorificando e conhecendo a sua majestade. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos, porque agora, em parte conhecemos, e em parte nós não conhecemos. Só vamos conhecer nosso Senhor Jesus Cristo por completo quando formos arrebatados. Imagina nós chegarmos no céu de glória. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele vai trazer umas novas vestes para nós, vestes brancas resplandecentes. Uma coroa Ele vai colocar nas nossas cabeças. Um novo nome escrito numa pedra Ele vai nos dar. E nós teremos um novo nome. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Observe que lá não fala de lenços. Sabe o que eu entendo? É que Ele vai pegar as mãozinhas dele, e vai passar sobre os nossos rostos, enxugando as lágrimas. Aleluia! Que maravilhoso! Dá para você imaginar como será glorioso. Dá para você imaginar como vale a pena buscar a Deus. Vale a pena ser chamado de louco, fanático, de um povinho, de crentezinhos. Vale a pena, porque Jesus foi perseguido e também os seus discípulos, que somos nós, iremos ser perseguidos. É algo bíblico. Porém, naquele grande dia, a Bíblia diz que haverá diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que são e aqueles que não são. Oh, meu amado, minha amada, será glorioso aquele grande dia. No versículo 9 vai dizer assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Por causa de você que está afastado, você que me ouve. Porque esse áudio vai para para quase 1000 pessoas. Esse áudio é para você, para mim, para nós. Jesus não voltou ainda porque tem muita gente que falta se arrepender. Tem muita gente ainda que falta confessá-lo como Senhor e Salvador. Tem muita gente que falta ainda se prostrar diante de Deus e reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não está tardando. Ele está sendo longânimo. Ele está dando uma oportunidade para todos aqueles que ainda não vieram até Ele. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. No capítulo 11, Mateus, versículo 28, vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. Lançai sobre mim os vossos fardos, e tomai o meu fardo, porque é suave e leve. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa, cearei com você e você comigo. Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós se arrepender e voltarmos a Ele, porque não há outra pessoa, não há outro ser que podemos receber salvação. Só Jesus Cristo pode nos salvar, só Jesus Cristo que pode nos perdoar. Só Ele. É tempo de nós voltarmos para Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns ao outro com estas palavras. A pregação do arrebatamento não é algo para nós que conhecemos que estamos na presença de Deus ficar com medo, mas é uma palavra de conforto, onde vai acabar nosso sofrimento. Quando o anjo tocar a trombeta por mando do Deus Pai,
Os que tiverem Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós, o que tivermos vivos, seremos arrebatados, tomados à força. Nós vamos desaparecer dessa terra física e nós vamos nos encontrar com o Senhor da Glória, que vai nos encontrar nos ares. Aleluia! Será maravilhoso. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa reflexão, com essa palavra no seu coração, porque Jesus te ama e tem um plano em sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.